Olá, eu sou Adiel Alves, aluno do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Piauí, Polo Floriano. Sou do grupo 4 do seminário da disciplina Seminário Temático 3, na LFE 1. E nós ficamos com o tema Orçamento Municipal Participativo em uma cidade da região Sudeste. O nosso grupo é composto por mim, pela Laiane, pelo Edilberto e pelo Reginaldo. Vou dar um início aqui falando um pouco sobre os elementos do resumo. O presente artigo ele apresenta um estudo sobre como se configuram os sentimentos e impressões dos participantes dos fóruns online do Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte. Trata-se de um caso especificamente profícuo, ou seja, quer dizer vantajoso, proficiente, para essa análise. É importante ressaltar aqui que o orçamento participativo ele foi criado em 1989 e foi na cidade de Porto Alegre. E o orçamento participativo, em sua versão moderna, ele é um mecanismo que permite aos cidadãos decidirem sobre parte do orçamento público. Bom, os resultados indicaram que a expressão dos sentimentos dos cidadãos nos fóruns online é fundamental para a avaliação das políticas públicas em discussão e também do próprio instrumento de participação. Então, quando se fala em democracia, logo vem à cabeça a participação de todos na tomada de decisão, ou seja, a oportunidade de cada cidadão em expressar seu desejo, sua afinidade em relação a determinado assunto. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o povo brasileiro passou a ter direitos de expressar suas sugestões nas decisões públicas. Inclusive, foi criado o orçamento participativo, que é um exemplo disso. O orçamento participativo ele representa um foco de resistência ou um instrumento que pode ser enquadrado na proposta governamental de reforma administrativa e política, dependendo da postura de quem o esteja implantando. Tendo surgido no Brasil no final dos anos 80, porém muitos foram os fracassos que ocorreram ao longo desse período, o que propicia uma grande falta de informações sobre o assunto. Segundo Carvalho e Araújo, o orçamento participativo ele é um programa político municipal com o intuito de socializar a política orçamentária, ou seja, garantir aos munícipes acesso às arenas decisórias e informações técnicas a respeito da distribuição de recursos. Já Brandão, ele fala que sem a participação popular não há democracia, menos ainda cidadania, desenvolvimento da consciência do cidadão, consciência crítica e nem consciência política. Bom, os objetivos desse artigo foi de investigar as razões para o desengajamento da participação dos cidadãos de Belo Horizonte em relação aos fóruns online do orçamento participativo digital e também foi identificar o sentimento dos cidadãos em relação à iniciativa, à percepção da eficácia da própria participação na produção das decisões, a percepção de ser bem representado. E o problema foi para melhorar a participação da comunidade de Belo Horizonte no orçamento participativo digital, porque, inclusive, em várias cidades, a comunidade, o povo em si, não tem aquele interesse em ter essa participação para que possa obter melhorias para a comunidade, ter aquela transparência de como o recurso público está sendo gasto. Bom, e é isso. Aí as referências. Continuo aí com os meus amigos aí do grupo. E o meu muito obrigado.